Meus irmãos, que o amor de Deus e a paz do Mestre Jesus Cristo esteja em nossos corações e que permaneça lá para sempre. É com a satisfação imensurável que nos encontramos nesse momento, através dessa conexão, juntos, para realizarmos esse trabalho que é da espiritualidade superior. Bom, o tema proposto para as nossas reflexões é o poder da oração. Ou creias no poder da oração. Eu vou pedir licença a vocês para ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que tem como tema central Pede e obtereis, o item 22 deste capítulo, onde a espiritualidade superior que estava a ditar a doutrina Allan Kardec, nos traz uma mensagem titulada Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. A mensagem começa assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Então a espiritualidade é bem clara aqui, quando nos diz que o primeiro ato nosso, ao acordarmos, deve ser a oração, a prece. E eu quero crer que, com base nesta orientação da espiritualidade superior, é que o espírito Joana de Ângeles, esse espírito de escola, nos recomenda que façamos da oração a chave que abre o nosso dia e o ferrolho que fecha a nossa noite. Ou seja, da necessidade de nós amanhecermos o nosso dia orando, né, e ao encerrarmos o nosso dia, orarmos. Ao iniciar o nosso dia, orarmos para agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele está nos dando para vivenciarmos novas experiências e adquirirmos novos conhecimentos que possam nos ajudar dentro do nosso processo evolutivo. E ao deitarmos, a importância da oração para agradecermos a Deus pelo transcurso daquele dia, né? Por tudo que nos foi ofertado, por tudo que nós tenhamos vivido, tenhamos vivenciado, todas as experiências, todas as oportunidades que nos foi dada, o que tenhamos aprendido, as dificuldades que se colocaram, os obstáculos que nós tenhamos vencido. Ou seja, buscar através da oração, estar sempre agradecendo a Deus. A mensagem prossegue nos dizendo: que importam, quase todos vós orais, mas qual poucos são os que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa como qualquer dever. Aí a espiritualidade aqui nos assinala, nos salienta, de que a nossa oração não deve ser encarada, nem sentida, nem vivenciada como um ato de obrigação, de dever, algo que pese sobre os nossos ombros, mas deve ser um ato que façamos com amor, que tenhamos satisfação em estar orando, que tenhamos consciência do porquê estamos orando. Allan Kardec vai colocar no Livro dos Espíritos algo de suma importância com relação à prece, à oração. Lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos dizer:
A prece é um ato de adoração. Ou seja, através da oração, da prece, a gente deve primeiramente buscar adorar a Deus, nosso Pai e Criador. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece, da oração: louvar, pedir e agradecer. Então está lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, esta colocação de Allan Kardec com relação à prece. A prece é um ato de adoração. A prece é um ato de conexão. Quando nós nos propomos a orar, estamos buscando uma conexão com Deus. É um diálogo, é um bate-papo, um diálogo mais íntimo com Deus, tendo a consciência de que, na condição de criaturas, estamos buscando dialogar com o Pai que nos criou. Então, através da oração, a gente busca essa conexão. Há um fato muito interessante na passagem do Cristo pelo orbe terra, que o Cristo, ele buscava sempre estar em conexão com Deus. Ele buscava sempre, nas oportunidades, em todas as ocasiões importantes, estar orando, buscando essa conexão com Deus, essa intimidade. Não é à toa que ele vai nos afirmar o seguinte: eu e o Pai somos um. Essa conexão ele buscava sempre através da oração. Através da oração, ele buscava solicitar ao Pai, que ele que fosse dado a ele justamente forças para cumprir a sua missão. Através dessa conexão, ele estava sempre pedindo ao Pai forças, sabedoria, discernimento, para bem desempenhar a sua missão aqui no orbe terra. Através da oração, dessa conexão, ele estava sempre orando por aqueles que estavam transitoriamente no poder de Roma. Toda aquela situação que aqui ele encontrou estabelecida. Ele buscava orar pelos os menos favorecidos, aqueles que estavam à margem da sociedade. Ele buscava orar pela nossa humanidade, porque ele tinha plena convicção, plena consciência das nossas fragilidades humanas. Ele sabia das nossas fragilidades espirituais, porque estávamos na condição de espíritos que estávamos vivenciando as nossas primeiras experiências dentro do nosso processo evolutivo. Então ele buscava, através desta conexão com Deus, através da oração, justamente rogar ao Pai por todas essas questões. Orava pelos seus discípulos, pela amizade que eles tinham a eles, pelo amor, aquela convivência, da importância desta convivência deles naquele momento em sua vida. Então o Cristo estava sempre buscando estar em conexão com Deus, com o Pai, com o Criador. E eu quero crer que fora justamente isso, essa observação, esse recolher-se sempre do Cristo para orar, buscar este recolhimento para entrar em conexão com o Pai mais intimamente, que chamou a atenção dos discípulos, e daí a solicitação deles, a rogativa, para que o Cristo lhes ensinasse a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Uma rogativa, uma solicitação.
Então Cristo, atendendo aquela rogativa, aquela solicitação, nos legou a oração dominical, Pai Nosso, e disse aos seus discípulos: olha, todas as vezes que quiserdes dialogar com o Pai, fazei desta forma. E aí ele começa o Pai Nosso. Pai que estás nos céus, glorificado seja o teu nome. Ele faz uma glorificação, né? Nos dizendo deste louvor, desta adoração. E depois ele vai, dentro desta oração, nos ensinar a pedir, né? São as nossas rogativas, para que a gente tivesse consciência do que estivéssemos a fazer quando estivéssemos orando. Os pedidos, que a gente não pedisse qualquer coisa, não nos perdêssemos em pedidos frívolos, banais, sem nexo, sem objetivo, mas que a gente tivesse consciência do que estivéssemos a pedir dentro das nossas orações. Dentro das nossas orações. E por último, agradecer. Agradecer pelas nossas conquistas. Agradecer por tudo o que Deus tem realizado em nossas vidas. Os ensinamentos sagrados nos dizem que em tudo a gente deve agradecer a Deus. Há necessidade de agradecer, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele sabe exatamente do que necessitamos e jamais Ele irá permitir que algo chegue até nós que não necessitemos ou que não tenhamos merecimento dentro do nosso processo evolutivo. Por mais que a gente não compreenda, mas Ele, como Senhor de nossas vidas, sempre sabe do que necessitamos. Mas nem por isso nos assinala a espiritualidade superior. Não obstante Deus saber de tudo do que necessitamos, devemos deixar de orar para louvar a Deus, pedir a Ele, fazer e realizar os nossos pedidos e realizar os nossos agradecimentos. Então, o Cristo nos legou esta oração, a oração dominical, Pai Nosso, para quando quiséssemos manter uma conexão mais íntima com o Pai, o Criador, nosso Criador. Né? Ele nos legou, não uma fórmula. O Pai Nosso não é uma fórmula de se orar, mas é uma bússola, é algo que nos norteia, é uma orientação, é um exemplo, é uma sugestão de oração. Outro fato interessante com relação à prece e à oração é que Allan Kardec vai justamente concluir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 28 com uma coletânea de preces. Veja bem, não são fórmulas, mas Allan Kardec vai colocar justamente dentro deste capítulo, para compor esse capítulo, dentro da coletânea que ele realizou, porque certamente ele recebera milhares de psicografias, nas quais estavam contidas lá psicografias intituladas como orações, mas por orientação da espiritualidade que estava a lhes ditar a doutrina, ele teve que fazer uma coletânea. E lá ele deixou 29 sugestões de orações. Não são 29 fórmulas, mas 29 sugestões de orações. E ele começa, justamente dentro da sua genialidade, enquanto codificador da doutrina dos Espíritos, pela prece dominical, o Pai Nosso. É a primeira prece que ele nos apresenta como sugestão, onde lá ele vai discorrer sobre cada parágrafo, cada item do Pai Nosso. E lá, dentro desse capítulo, nessas 29 sugestões, ele vai nos falar acerca das orações para as reuniões espíritas,
as orações ou prece pelos médios, preces para aqueles, por nós mesmos que oramos. É necessário ter consciência que a gente precisa orar por nós, orarmos pelos nossos semelhantes, os nossos entes queridos, orarmos aos anjos guardiões, né, aos nossos anjos da guarda, aos nossos espíritos protetores, orarmos quando quisermos que nos seja afastado, sejamos afastados dos maus espíritos, para pedir uma corrigenda por um defeito, um ato que a gente tenha cometido, um ato que não seja digno, que não seja nobre. Uma oração, uma sugestão de oração para corrigir esse defeito. Pedir para força para resistir, para termos resistência a uma tentação, para orarmos para receber um aconselhamento da espiritualidade, requerir um conselho, orarmos nas aflições dentro da própria vida, naqueles momentos de angústia, de dificuldades, por uma ação de graças, por um favor obtido. É quando o indivíduo faz a sua oração, faz uma rogativa, e os emissários celestiais levam até Deus e de lá vem uma ação de graça, né? Um favor obtido, um objetivo atingido. É um ato de submissão, de resignação. E quando estivermos em um perigo iminente, também orarmos. Lá está também sugerido orarmos por um inimigo que acabou de desencarnar. Olha que coisa interessante. Fazer uma oração pelo inimigo que acabou de desencarnar, um adversário. Alguém que não nutria por nós uma simpatia, que muitas vezes conspirava contra a nossa pessoa. Afinal de contas, a gente não pode se esquecer que uma das propostas do Cristo foi que nós buscássemos orarmos pelos nossos inimigos, orarmos por aqueles que nos perseguem e caluniam, orarmos por aqueles que nos maldizem. Há essa necessidade de nós orarmos, né? Por esses companheiros, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos maldizem, por aqueles que nos perseguem e caluniam. É preciso que a gente ore. Ore por esses companheiros. Então, dentro desse capítulo 28, ao encerrar o capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou lá 29 sugestões, propostas de oração, que a gente pode recorrer a elas para uma orientação de como orarmos. É importante a gente ter consciência que a espiritualidade não estará preocupada com um sem número de palavras que a gente se preocupe em dizê-las durante o nosso ato de oração. Não, a gente não precisa se perder em palavras. A gente não precisa estar na condição de um robô, no processo de automatização, a repetir palavras muitas vezes sem nexo, sem sentimentos. Não. A oração, para ela realmente atingir o seu objetivo, ela tem que ser uma oração com consciência. Tem que se ter consciência por que está orando, para quem está orando, qual o objetivo, né? Por quem estamos louvando, por quem estamos adorando, o que estamos pedindo, o que estamos agradecendo. Então a gente tem que ter consciência, dos nossos objetivos quando estivermos realizando as nossas orações. Então, a oração, ela tem um poder extraordinário. Um poder extraordinário, é uma arma extraordinária que nós carregamos conosco. Nos foi legado por Deus, esse poder da oração. A oração, ela tem um poder curativo, poder de curar. Ora, a gente toma e tem consciência, na história da humanidade, né,
os indivíduos que se propuseram a orar e que continuam orando para a humanidade, pela humanidade, rogando a Deus, ao Mestre Jesus Cristo, a Maria Santíssima, à espiritualidade superior, aos santos, aos orixás, né, aos guias e mentores protetores, a determinadas entidades. Então, o homem tem essa necessidade de orar. É nato na natureza humana essa necessidade de se orar, de se buscar estar em conexão com uma força superior. Uma força superior. Isso é inato em nós. Essa busca em crermos em uma força superior a nós. Isso nos leva à oração. E a gente precisa acreditar no poder da oração, sobretudo nesses momentos em que estamos vivendo. Esse momento pelo qual passa o planeta Terra, por essa transição, esse momento em que estamos envolvidos com esta pandemia. O planeta Terra, os 5 continentes que compõem o planeta Terra. Essa pandemia chegou aí, esse vírus, e atinge a todos, independente de posição social, independente de cor, independente da religião, independente da ideologia política, independente de qualquer coisa. Esse vírus atinge a todos, indistintamente, cada um no seu grau de comprometimento. Então, é um momento em que a gente, uma oportunidade, né, em que a gente tem para orar por aqueles que estão infectados e que ainda não sabem que se encontram nessa condição. Orarmos por aqueles que ainda irão se infectarem com esse vírus. Orarmos por aqueles que estão em processo de tratamento, de recuperação. Orarmos por aqueles que já se recuperaram. Orarmos por aqueles que já desencarnaram, vitimados, entre aspas, vitimados por esse vírus, por todos aqueles que ainda irão desencarnar. Orarmos por todos aqueles que fazem parte das equipes de linha de frente de combate a esta pandemia, todas as equipes médicas e paramédicas, né? Todas as equipes de cientistas e pesquisadores que estão buscando pesquisar para entender mais profundamente a natureza desse vírus, seu grau de intensidade. Orarmos por todos aqueles que fazem parte das equipes de higiene e de limpeza, que trabalham nas instituições hospitalares, né? E estão lá na linha de frente também, dando a sua contribuição. Orarmos por todos aqueles que fazem parte das equipes e redes de solidariedade que buscam angariar meios e recursos para assistir os menos favorecidos atingidos por esta pandemia. Então a gente vê que temos muito pelo que orar. Orar e rogar a Deus, né, nas nossas orações, por todos os espíritos que sofrem nos diferentes recantos do universo. Orarmos por todos os espíritos encarnados e desencarnados que fazem parte direta ou indiretamente da administração, da coordenação, da liderança de todos os templos religiosos que buscam verdadeiramente religar o homem a Deus. Orarmos por todos os dirigentes, né, de todas as nações que compõem o orbe terra. Sobretudo, orarmos pelos governantes dirigentes do nosso querido Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que, sobretudo, eles despertem as suas consciências para as responsabilidades que eles assumiram antes de reencarnar, responsabilidade pelas quais um dia eles irão, assim como nós, prestarmos conta diante dos tribunais das nossas próprias consciências. Orarmos por todas essas catástrofes que têm acontecido no planeta Terra, nesse momento em que a água
invadindo nações como a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, tem ceifado vidas, destruído moradias, desabrigando pessoas, famílias. Então há tanto pelo que se orar, e a gente precisa de fato acreditar no poder da oração, nesse poder extraordinário, sobretudo de rogar a Deus que Ele tenha compaixão e misericórdia de todos nós nesse momento. Orarmos para agradecer a Deus por todas essas experiências que nós estamos vivenciando enquanto humanidade, nos dois planos da vida, dentro desse processo evolutivo nosso. Certamente, quando esta pandemia passar, nós estaremos mais fortes. Sem sombra de dúvida, estaremos mais fortalecidos. Teremos aprendido, sem sombra de dúvidas, aqueles que tiverem interesse, tiverem sensibilidade, sem sombra de dúvidas, haverão de ter aprendido uma grande lição. Sem sombra de dúvidas. Porque o planeta Terra nunca mais será o mesmo depois desta pandemia. Nunca mais será o mesmo. Então, há muito pelo que se orar. Né? Muito, muito. A gente precisa acreditar no poder, crer no poder da oração. Essa força, essa ferramenta é extraordinária. A oração, como eu disse, tem um poder curativo. Cura. Os passistas fazem isso. Né? Quando estão nesse processo do passe magnético, em que ele busca orar, conectar-se ao seu mentor espiritual para que ele possa transmitir, através daquele ato do passe magnético, ele possa fazer uma transfusão de fluidos, transmitir àquele companheiro os seus melhores e mais benéficos fluidos para aquele companheiro, para buscar ajudá-lo naquele momento, naquela situação difícil. As rezadeiras e as benzedeiras não fazem outra coisa. Quando se predispõem a realizar a reza por aqueles que recorrem a elas, elas vão, colhem as suas folhas, as suas ervas, e através das suas orações, dá um verdadeiro passe naquele companheiro que se coloca diante dela. E sem ter conhecimento do ato, muitas vezes, que está a realizar. Eu falo porque, muitas vezes, as rezadeiras, as benzedeiras, não têm nenhum conhecimento com relação a centros de forças, a chácaras. Mas ela, através daquele ato, daquela reza, na utilização daquelas folhas, daquelas ervas, ela está buscando ali, orando, em conexão com o seu mentor, o seu guia espiritual, restabelecer a harmonia do centro de força, dos chakras daquele companheiro, daquela companheira, daquele ente que se coloca ali naquele momento, rogando a ela que reze, que ore por ela. Então a gente vê que a oração ela tem um poder extraordinário. A literatura espírita está aí, vasta de exemplos de indivíduos que, através das suas orações, mudaram e transformaram muitas situações extremamente difíceis naquele momento. Então, é preciso que a gente se conscientize e creia no poder da oração. A importância que tem a oração em nossas vidas. O quanto ela pode nos ajudar e ajudar os nossos semelhantes. Quando a realizamos com fé, com convicção, elevando o nosso pensamento primeiramente a Deus, ao Mestre Jesus Cristo, a Maria Santíssima, à espiritualidade superior. Quando a gente de fato ora para o nosso anjo de guarda, nosso mentor, nosso guia espiritual, pedindo a Ele que interceda nesta ou naquela situação. Então, a oração ela tem o poder curativo, o poder de curar. Ela cura. Ela tem o poder de acalmar, o poder calmante, de acalmar, de tranquilizar, de reharmonizar. Ela tem o poder, a oração, de consolação.
de trazer consolo, forças para o indivíduo naquele momento de dificuldade. Agora a gente precisa se conscientizar do seguinte: a gente não vai deixar e não deve deixar para orar somente nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, de aflição, em que a coisa de fato ela se torna crítica, caótica em nossas vidas. Aí a gente recorre a Deus e aí se perde em pedidos. Não. A oração ela deve ser feita em todos os momentos de nossa vida, né? Nos momentos de tristeza, mas também nos momentos de alegria. Nos momentos de vitória, mas naqueles momentos que a gente os classifica também de derrotas. Tudo é um aprendizado na vida. Tudo. Então, há muito pelo que se orar. Há muito para se crer no poder da oração. Que a gente não se esqueça da recomendação de Joana de Ângeles. Que a gente busque fazer da oração a chave que abre o nosso dia e o ferrolho que fecha a nossa noite. Então que a gente adquira o hábito de orarmos ao despertarmos para vivenciar um novo dia, agradecendo a Deus por aquela nova oportunidade, a oportunidade de vivenciar novas experiências, de adquirir novos conhecimentos que possam nos ajudar dentro dessa trajetória evolutiva, que Ele possa nos dar sabedoria e discernimento para bem resolvermos as questões que se colocarem no transcurso daquele dia em nossas vidas e que não nos esqueçamos de orar quando formos deitar, quando formos dormir, quando formos relaxar o corpo, para que através do sono a gente possa refazer as energias do corpo físico, mas que sobretudo é o momento em que a gente vai realizar o fenômeno da emancipação da alma, a emancipação dos nossos espíritos, em que os nossos laços, esses laços fluídicos energéticos que nos prendem à vestimenta carnal, eles são afrouxados e a gente vai, através do sono, através desse fenômeno da emancipação da alma, irmos a outras dimensões espirituais, vivenciarmos, né, experiências dentro desse nosso processo evolutivo. Então, que a gente busque se conscientizar do poder da oração em nossas vidas. Nos momentos de dificuldade, quando não soubermos o que fazer, o que dizer, que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus Cristo, a Maria Santíssima, à espiritualidade superior, e oremos. Em uma situação difícil, seja no ambiente da nossa convivência, do nosso lar, com os nossos entes queridos, no ambiente do trabalho, no ambiente da nossa vizinhança, da nossa comunidade, dentro de um transporte coletivo, na rua, quando nos defrontarmos com uma situação difícil, de aflição, de agonia, de sofrimento, uma situação que requer de nós uma atitude, que tenhamos a atitude de orarmos. Que a gente não se deixe levar pelo espírito da curiosidade exacerbada, mas que a gente busque aproveitar aquela oportunidade para elevar o pensamento a Deus e orarmos para que Ele interceda naquela situação. Portanto, meus irmãos, reflexões, essa temporada. Obrigado a todos vocês pela paciência e pela atenção. E até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus Cristo nos ilumine. Certa feita eu assisti a uma palestra e o companheiro, dentro da sua fala, disse algo que eu nunca mais esqueci. Já se vão alguns anos, mas eu carrego isto comigo e levarei comigo para a eternidade. Com relação à prece, com relação à oração, ele disse, olha, que a gente nunca deixe, que a gente nunca se esqueça de orar, para que não deixando, para que quando a gente deixe de orar, a gente não esqueça o endereço de Deus.
Portanto, que a gente não se permita esquecer de orar, para que a gente não esqueça o endereço de Deus. É através da oração, essa conexão, que a gente busca, através dessa oração, como endereço, chegar ao Pai que nos criou e fazer a Ele a nossa adoração, né, o nosso louvor, os nossos pedidos e, sobretudo, os nossos agradecimentos. Muita paz para todos e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade.